Nós começamos o Tem Notícias de hoje, quinta-feira, 5 de março, falando sobre uma operação feita pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e também pela Polícia Militar. A operação é realizada neste momento no Detran, em Sorocaba. Mandados judiciais de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Departamento de Trânsito e no antigo prédio da Ciretran. A repórter Juliana Furi está em frente ao Detran e ao vivo tem as informações, não é mesmo, Juliana? Boa tarde. Olá, boa tarde, Dani, Tiago, boa tarde a todos. Olha só, veículos passavam, eram aprovados para transferência sem passar pela vistoria. Essas vistorias eram fraudadas. O que chamou a atenção do GAECO foi a quantidade de vistorias feitas em um mês, por exemplo, em média 6 mil aqui em Sorocaba. Eu vou conversar agora então com o doutor Antônio Farto Neto, do Ministério Público. Olá, boa tarde, doutor. Como é que funcionava esse esquema? Boa tarde. Nós temos um sistema oficial de vistoria que deve ser feito num sistema digitalizado, que as empresas cadastradas do Detran fazem essa vistoria. A imagem do veículo é fotografada e isso é registrado digitalmente num programa fornecido pelo próprio Detran. Acontece que o Detran não tem esse sistema digitalizado em Sorocaba, então era feita uma vistoria nos moldes antigos. Um vistoriador só conferia a numeração de chassi e alguns itens do veículo. Nós descobrimos que havia fraude nesse segundo tipo de vistoria e nessa fraude provavelmente havia pagamento de dinheiro para que funcionários deixassem passar veículos que não tinham condição sequer de rodar. O que chamou a atenção, né? Essa quantidade de vistorias feitas por mês em Sorocaba chamou bastante a atenção. Agora, foi confirmado que essas vistorias eram feitas aqui por funcionários do Detran, né? O senhor sabe me dizer também a quantidade, qual que era o valor da propina? Nós já temos alguns casos confirmados e estamos investigando mais de 5 mil documentos num determinado período. O número de transferências diárias chega a mais de 300 por dia. Nós temos indícios da participação de alguns funcionários, isso está sendo investigado. Agora, a população sofre muito com a condição de ter um veículo que às vezes é dublê, um veículo que às vezes está com a numeração adulterada ou que muitas vezes não tem condição de segurança para trafegar e que foi aprovada a transferência porque não foi feita uma vistoria corretamente. Que tipo de documentos estão sendo recolhidos aqui hoje, doutor? Todos os relativos à transferência suspeita num determinado período onde se concentra a investigação do GAECO. A gente estava conversando aqui, doutor, o senhor disse que essa forma de vistoria do Detran aqui de Sorocaba é precária, não funciona, né? Que o modo correto seria a forma digital, né? A forma digital é uma segurança pro cidadão, não só no sentido da idoneidade daquele veículo que está sendo transferido, como da condição de circulação, dos equipamentos de segurança daquele veículo estarem aptos para circulação. Fora isso, a corrupção é uma coisa que não interessa para nenhuma sociedade, quer dizer, sempre que eu consigo quebrar um galho, sempre que eu consigo dar um jeitinho, pagando menos do que é o valor de uma vistoria, eu acabo, de certa forma, contribuindo para um sistema nefasto, para um sistema ruim, que acaba prejudicando todas as pessoas indiretamente. A Daniela tem uma pergunta do estúdio, o promotor está te ouvindo. Dani, pode fazer sua pergunta. Na verdade, eu gostaria de saber se esse funcionário que teria fraudado aí esses documentos, ele já foi identificado e qual a punição que cabe a ele nesse caso? Daniela, nós ainda estamos na fase de investigação. Nesse início de investigação, nenhum funcionário pode ser descartado, pode ser afastado de suspeição. Todos, em princípio, são suspeitos, porque não sei a dimensão, quem era conivente com esse tipo de situação. Esse é justamente o objetivo da nossa investigação. Nós já temos algumas pessoas identificadas, algumas situações concretas identificadas, e agora, com a avaliação desses mais de 5 mil documentos, nós pretendemos delimitar exatamente em que casos houve fraude e, nesses casos, oferecer denúncia. Essa denúncia pode ser abrangente no sentido de organização criminosa, falsificação de documento público, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, não descartando, inclusive, que pessoas, sejam despachantes, sejam cidadãos, tenham sido coniventes com esse tipo de situação. O motorista, tem mais uma pergunta. O motorista também, promotor no caso, pode responder passivamente por esse tipo de corrupção ou não? Nós temos investigando transferência de veículos e não questões relacionadas à carteira de motorista. No que tange a transferência de veículo, não se descarta que a pessoa que pagou uma propina para passar o veículo por vistoria ou para sequer levar o carro para ser vistoriado, só o documento que passou pela Ciretran e o veículo não foi vistoriado e a pessoa pagou por isso, ela pode responder por um crime de corrupção ativa, sim, senhor.
Ok, obrigada pelas informações. O promotor aqui com a gente ao vivo e a gente acompanha, né? Tudo de pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. É com vocês aí no estúdio. Tá bom, Juliana, obrigada pelas suas informações. É um perigo para todo mundo, afinal de contas tem carro aí rodando sem condições, né?